fazer a introdução de novo, tá, gente? Bom, então eu dou boas-vindas a todos novamente a respeito da nossa primeira reunião de orçamento de 2020, do ponto de vista de planejamento para 2021. Um cronograma bem atrasado do que a gente faz tradicionalmente, mas esse ano foi bem atípico, e a gente só teve, na verdade, posicionamento de um orçamento nosso agora, nesse começo de mês de dezembro. Tá? O orçamento nosso foi contingenciado, nem contingenciado, foi cortado mesmo em 23%, com base no que a gente recebeu em 2020. Independente do crescimento que os campos tiveram, que o Instituto teve em número de alunos ou de expansão, o orçamento foi o mesmo de 2020, ainda com esse corte de 23%. Demorou um pouco para chegar nesses valores, até porque não ficou decidido, afinal, do ponto de vista do governo, esse caminhamento oficial, foi só mais recentemente, e também a definição de como que foi feita a divisão do dinheiro, do recurso entre os campos. A reitoria tem um GT de orçamento que participa a reitoria e alguns diretores, eles levantaram alguns cenários, e o cenário que ficou decidido em termos do rateio entre os campos é uma mescla de manter um piso para os campos, na verdade, que ainda são novos, tipo os campos avançados ou que começaram há pouco tempo a ser plenos, que ainda não tem um quantitativo de alunos suficiente para gerar um recurso básico de custeio, e depois a utilizar ainda a matriz CONIF, só em cima com o valor que a gente recebeu. Na prática, arredondando aí para baixo, a gente vai trabalhar com 1.400.000 para 2021. Tá? O Davis vai apresentar para vocês ali, então, os valores previstos. Existem 2 valores previstos de levantamento, que seria com base em atividades presenciais ou semipresenciais, começando em abril, outra em julho. Lembrando que isso é apenas a título de uma análise de planejamento, porque não existe nenhuma data prevista, nem que seja informalmente a respeito da questão de quando que retornaríamos a ter atividades, até porque o próprio Instituto não considera ainda que a gente tenha condições sanitárias suficientes para tanto. Nesse sentido só, porque então foram feitas essas 2 datas. Pareceu razoável, na verdade, você tentar imaginar o início de 2021, que vai ser em abril, com essas atividades presenciais, para ter uma estimativa. A outra, na verdade, imaginando que as condições melhorem a partir de junho, para que possa ter, de novo, essas atividades. Vocês vão perceber que o que impacta, basicamente, são nossos custos fixos relacionados à presença no campus, que seria água, luz, esgoto, né? E os suprimentos que a gente gasta, geralmente, quando tem atividade presencial, como papel e toner. Eu vou depois dar a palavra para o pessoal, para o Davis falar sobre a questão de custeio, que geralmente a gente tem em relação a materiais de consumo básico, que é a CAP ou a CLT Trabalho já, ele deve ter alguns valores, e o Carlos também fez um levantamento básico de estimativa, na verdade, de custo de TI, que são aqueles que são utilizados por todos os campos. Na planilha que vocês receberam também, a gente procurou manter o mesmo recurso também para o auxílio de bolsas, de ensino, pesquisa e extensão, tá? Todas as outras coisas, na verdade, estão baseadas no nosso custo estimado, que foi feito sempre nos últimos anos. Então, acho que dá para passar para você, Davis, você pegar e explicar, na verdade, o cálculo de cada um desses custos fixos. Eu acho que você pode pegar já só a tabela, na verdade, ali de abril, e na hora que você tem alguma diferença mais sensível, como se fosse a de energia, explicar, na verdade, o impacto de atividade presencial começando em abril ou em junho, nesse ponto de vista, tá bom? Opa, boa tarde novamente a todos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha.
Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim, David, está aparecendo. Está aparecendo? Então, aqui eu sempre coloco os anos anteriores, né, para a gente fazer um comparativo aí dos orçamentos, e aí, como vocês podem ver, a gente teve um declínio bastante significativo no nosso orçamento. Uma vantagem, assim, uma vantagem não, mas uma decisão que nós tomamos já há algum tempo, né, uma medida estratégica que a gente tomou já há algum tempo, foi a redução dos custos fixos ao longo dos anos aí, que nos permitiu, mesmo com esse orçamento, mesmo com essa queda abrupta aí no nosso orçamento, manter os nossos custos fixos dentro de uma margem que a gente consegue manter o campus, e ainda resta um recurso para dividir entre as áreas, como a gente sempre faz. Bom, aqui, né, nessa linha azul, nessa coluna azul aqui, eu fiz uma previsão considerando o retorno das atividades em abril, né? Eu acho que é pouco provável esse cenário, mas é um cenário mais otimista. E aí tem o custo da telefonia, né? Entendendo que a gente retornasse em abril, a gente tem um aumento aí nos nossos custos fixos, né, uma vez que a gente passaria atuando no campus, então a gente tem um impacto direto nas contas de telefonia, energia elétrica, água, esgoto, os contratos acaba sendo indiferente, mas essas contas a gente tem esse impacto. Bom, telefonia aqui, eu fiz uma estimativa, telefonia local, R$1.700.000, né? Tendo aí uma estimativa de uma média de gasto de aproximadamente R$650 por mês de telefonia. Telefonia DDD, também uma média aí de R$2.350, também considerando o nosso histórico de faturas pagas, né, dessa despesa. Aqui eu coloquei o valor que a gente sempre coloca de diárias, né? A gente fez uma redução já uns 4 anos atrás do valor nosso anual de diárias, e esse ano aqui nós não utilizamos, como não teve nenhuma atividade presencial, nenhuma reunião presencial, ou as que tiveram antecederam o período da pandemia, foram custeadas pela reitoria, então nós não fizemos uso, mas nós mantivemos esse valor, de R$5.000. Isso daí pode ser discutido, né, caso o pessoal entenda que não tem necessidade desse valor. Aqui também, o suprimento de fundos, a gente sempre mantinha um valor para uso de suprimento de fundos, para contratação, para compra, para aquisição de materiais e para contratação de serviços. Como no nosso contrato novo de manutenção, a gente tem previsto a contratação de serviços, né, por demanda, e também o fornecimento de peças e materiais, a gente achou redundante, assim, manter esse valor, que poderia vir a ser utilizado para outros fins aí, e ser mais útil para o campus, né, para a comunidade. Bom, locomoção já está cancelado já há uns 3 anos, mais ou menos. Diárias colaborador eventual. Como a gente quase não utiliza esse recurso, principalmente nesse ano de pandemia, nós não tivemos nada, né, no campus, não tivemos convidados, não tivemos presenciais, então eu também optei por manter sem essa alocação. Mas caso alguém entenda que seja necessário, pretende chamar alguém ao retornar às atividades, ou para Semana de Ciência e Tecnologia, né, que ocorre no segundo semestre, a gente pode repensar essa alocação. Aqui são os contratos continuados, né? O primeiro que a gente tem aqui é o contrato de apoio administrativo e manutenção predial. Esse contrato, ele tem um valor
ele tem esse valor aí de 267 mil, porém ele é um contrato que tem a maior parte do valor dele é serviço por demanda. O valor fixo desse contrato, que é a mão de obra do funcionário que nós temos aí no campus, é de 60 e... não vou me lembrar agora, mas é pouco mais, 63 mil reais aproximadamente por ano. Então a gente vê aí que tem mais de 200 mil reais divididos aí entre demanda de serviços e compra de materiais. É muito difícil a gente utilizar esse valor todo, né? É muito difícil. No último contrato que nós tivemos, que venceu em outubro, nós tivemos o reaproveitamento aí de boa parte desse valor aí, porque não foi possível utilizar todo o valor, não foi necessário, né, a utilização de todo o valor durante o contrato. Esse contrato, daí tem o contrato de limpeza, né? Aqui eu estou prevendo uma repactuação aí de 4,5%, considerando o IPCA, né? O índice de inflação dos últimos 12 meses, que bateu em 4,31%. Eu optei por deixar 4,5%, é uma margem bastante segura, assim, de repactuação. O contrato de limpeza, a empresa atual, ela optou por não renovar, ela entende que o contrato não está sendo vantajoso para ela, então nós já estamos trabalhando numa próxima licitação, e esse valor que eu coloquei aqui do contrato é o valor previsto para a próxima contratação. A tendência geral é esse valor baixar um pouco, não muito, acredito, mas a tendência é baixar um pouco na licitação. A vigilância, o contrato da vigilância foi aditado, né, e repactuado já, e também, como nos outros contratos, eu coloco aí uma previsão de repactuação para 2021 na casa aí de 4,5%, é uma margem bastante segura. Serviço de portaria também foi aditado o contrato atual, nós vamos permanecer aí por um período de mais 12 meses, a contar de março, de fevereiro do ano que vem, mais 12 meses com essa empresa aí, com um contrato nesse mesmo molde, né, que nós temos hoje. São 2 porteiros, um fazendo parte manhã e tarde, outro tarde e noite, e no período noturno nós temos os vigilantes aí que ficam até o período da manhã, cobrindo aí, fazendo segurança patrimonial 24 horas. Aqui a previsão de energia elétrica. Energia elétrica é um outro ponto que nós temos hoje um contrato para fornecimento da usina fotovoltaica. Só que a empresa está dando bastante trabalho, assim, até o momento ela está atrasando o cronograma e embora tenha já encaminhado os projetos e o projeto esteja aprovado na CPFL, já era para a empresa ter executado o contrato e até agora nada, né? A empresa ainda não fez a instalação da usina. Isso aí nos permitiria ter um valor, uma maior amplitude, né, no nosso valor discricionário aí do nosso orçamento. Mas estamos fazendo as tratativas com a empresa lá, mas está bastante complicado. Então eu fiz aí uma previsão com base na média histórica, né, nosso de consumo. O nosso consumo full, quando a gente está com atividade plena no nosso campus, né, ar-condicionado ligado, aluno em sala de aula, nós temos uma despesa mensal de aproximadamente 19 mil, entre 18 e 19 mil. Eu mantive 19 para a gente ter uma margem de segurança. E nos meses que não está tendo, nesses meses que não estão tendo aula, né, que a gente está tendo, quer dizer, que a gente está tendo as aulas EAD, nós estamos tendo aí uma despesa mensal de 9 a 11 mil reais de energia elétrica. Eu mantive nesses 3 meses uma estimativa de 11 mil reais e nos demais meses, nos outros 9 meses, uma estimativa de 19 mil reais, que deu esse montante aí de 195 mil reais de previsão para gasto em energia elétrica no ano. Como eu disse, pode ser que isso mude, né? Por vários motivos.
Mas eu acho que é uma estimativa segura e, de qualquer forma, mesmo que o recurso não venha a ser utilizado com energia elétrica, ele pode ser utilizado para outros fins. Água e esgoto também fiz uma estimativa com base no nosso histórico aí de consumo, né, de água e esgoto. Durante esse período de atividades online, nós estamos tendo um consumo, um gasto médio de 750, de 600 a 750 reais com água, com serviço de água, de fornecimento de água e tratamento de esgoto. E nos meses nos quais a gente tem atividade normal aí no campus, a gente tem uma média aí de 6 mil reais por mês de consumo. Então, aí eu fiz uma estimativa prevendo retorno para abril de 60 mil reais, 750 para pagar essas despesas no ano 2021. O nosso contrato de seguro, né, o seguro predial, ele teve um reajuste pelo índice do IPCA, então ele passou de 4.640 a 4.822. Eu entendo, assim como o professor Edgar, que é um contrato importante para a gente manter aí, porque a gente nunca sabe, né? Nós temos aí um patrimônio bom, de bom valor, são coisas que são equipamentos muitas vezes essenciais para as aulas, né? E a gente prefere utilizar esse recurso para uma eventualidade, a gente ter como repor o bem, né? E aqui são as bolsas. As bolsas, como a gente teve esse corte no orçamento, a ideia inicial seria manter as bolsas no mesmo valor que foi passado no ano 2020. Geralmente a gente faz um reajuste de 10%, às vezes até um pouco mais, a depender da nossa disponibilidade, né? E isso também sempre é discutido, né? Sempre é discutido com a comunidade. E caso aí a gente chegue no entendimento de que seja necessário aumentar esse valor das bolsas, aí nós podemos proceder dessa forma. Com retorno em junho, né, de 2021, algumas universidades estão fazendo estimativa para retorno em junho ou julho do ano que vem, assim, com base em alguns estudos, né? Então, nós preferimos adotar junho aí e ter uma postura um pouco mais pragmática. Para os gastos com telefonia local, retornando em junho, nós estimamos aqui um valor total, né? De telefonia, vou já colocar o valor total, porque embora a gente separe aqui, um valor total aí de 3 mil reais aproximadamente, de gasto com telefonia. Diária nós mantivemos o mesmo valor, né? 5 mil reais de diária. E aqui os demais contratos, eles não mudam, né? As despesas com energia elétrica, ela tem uma queda, uma vez que a gente vai ter as atividades online por mais um tempo, né? Assim como água e tratamento de esgoto, seguro predial e as bolsas nós mantivemos aqui para a gente ter uma ideia. Nessas duas situações, olha, na situação do retorno em abril, isso aqui é com uma boa segurança, viu, pessoal? Nós temos aí uma margem de recurso discricionário que pode ser utilizado tanto para investimento como para aquisição de materiais, de R$ 252.272,58. E no caso do retorno em junho, nós temos aí uma previsão de R$ 278.785,08. Como eu disse, a depender das nossas conversas, o que eu entendo que, assim, o que eu sempre comento é que as despesas fixas, elas não podem ser alteradas, né? Telefonia, os contratos continuados, água e energia elétrica, e o seguro, né? Mas as outras despesas, elas podem ser conversadas, a gente pode decidir por diminuir o nosso valor de diária, né? Eu não aconselho a deixar zerado, porque a gente nunca sabe, né? Mas a gente pode trabalhar nisso, não sei, talvez trabalhar a questão das bolsas,
o contrato de manutenção, embora a gente tenha esse valor disponível, eu não sei se... Eu também não... Porque, assim, a gente sempre trabalha com a possibilidade de imprevistos, né? E a gente nunca sabe. Aí a gente já teve alguns imprevistos aí que causaram... que foi muito difícil, na época, acionar uma empresa para execução do serviço por conta de questão orçamentária e por conta de não termos um contrato como nós temos hoje, né? Então... Mas também é uma possibilidade de se reduzir a margem aí do valor do contrato, né, a margem que pode ser utilizada do valor do contrato e destinar para outro fim. Bom, é isso. Eu vou... Opa, deixa eu ver aqui que eu estou meio perdido, não estou muito acostumado com esses... Eu vou interromper o compartilhamento, aí vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, podem ficar à vontade para fazer, tá ok? Só para deixar um pouco mais claro para as pessoas que acho que nunca participaram da reunião ou dessa questão de ajuste que o David está falando, vou dar um exemplo. Na hora que ele mencionou o contrato de manutenção, tem uma parcela fixa, que é onde a gente paga os funcionários terceirizados que estão no campus. Tem uma parcela que é variável, que a gente cria por demanda. Quer dizer o quê? Que a gente tem um contrato que a gente tem uma obrigatoriedade de pagar X, na verdade é os 66 mil que ele estava falando, mas o resto, em um caso extremo de algum corte, de algum imprevisto, alguma necessidade de fazer um investimento diferente do que seja ali naqueles valores de manutenção, é possível a gente realocar esse recurso para destinar para esse outro fim. Só uma coisa que tem que ficar clara aí também para quem nunca teve que lidar com esses orçamentos. Existem duas diferenças, digamos, principais em termos do nosso orçamento, que são o dinheiro que é feito para custeio, o outro que é feito para capital. Custeio é pagar nossas contas, conta de água, luz, comprar papel, comprar toner, pagar os contratos continuados, isso é custeio. Vou comprar equipamentos, computadores, algum tipo de máquina para mecânica, ou cadeiras, armários, ou qualquer tipo de investimento desse jeito, são os permanentes. No início aqui do ano, a gente tem capacidade de escolher quanto que vai para capital e quanto que vai para custeio. Ao longo do ano é possível fazer ainda a troca entre esses dois tipos de recursos, tá? Mas aí depende mais de uma interação com a reitoria e do governo federal e do que seja internamente de decisão do campus. Se for fazer só trocas de valores de gastos de custeio para custeio, de dinheiro que é do campus, é uma transação interna nossa que é fácil de fazer isso. Se porventura tiver que transformar de custeio para capital ou vice-versa, aí a gente necessariamente precisa trabalhar com a reitoria, na verdade, com os prazos que ela tem para fazer isso, e eventualmente o governo federal aceitar também fazer isso, dependendo dos valores, tá certo? Então, essa ideia que existe de variação envolve a questão desse tipo de contrato que você pode estar alterando. Tem a relação também de valores que a gente está sempre... tem uma estimativa conservadora, então às vezes a gente gasta menos que isso e você retorna esse dinheiro para o campus para ser utilizado. Nesse sentido, eu gosto de lembrar, então, sempre por isso que é importante ter aquela questão de demandas em termos de prioridades, para na hora que os recursos vão sendo liberados, a partir do tempo, a gente vai sabendo onde vai ser utilizado, né? E é nesse sentido, então, que existe essa questão de flexibilidade do nosso orçamento em termos de gastos, tá? Basicamente, tirando os nossos contratos continuados e os custeios fixos que a gente tem, todo o resto é passível de ser, na verdade, discutido e decidido no âmbito de campos, na verdade, como que o dinheiro vai ser gasto. Tá? Eu falo isso porque os contratos que já foram firmados, né, a gente tem uma responsabilidade legal de prestar conta deles. Então, tudo que são gastos que já foram assumidos para ser feitos, então aí o campus tem que honrar e fazer isso. Nesse sentido, eu lembro quando a gente faz licitação própria do campus, é diferente de trabalhar em SRPs. SRPs é aquela lista que a gente bota em intenção de compras, então você pode ou não adquirir aquele item. Licitação do campus, não. Você licita já com dinheiro e na hora que a licitação sai, a gente tem que honrar isso porque é um compromisso já firmado. Tá certo?
Que nem o Davis falou, a gente fez só uma estimativa básica em termos de saber quanto que seria possível fazer o rateio. Na sequência, eu vou pedir, na verdade, para o Davis passar os valores que o pessoal da CAP deve ter passado para ele a respeito de quanto que seria o nosso gasto usual tendo atividades presenciais, e também o pessoal da CTI em termos de previsão, na verdade, que ela tem de planejamento possível para o ano que vem em termos de possíveis gastos, né? Não que a gente vá gastar tudo com isso, mas aonde que seria possível, na verdade, fazer esses investimentos. Mas eu acho que todo mundo tem acesso à planilha, é evidente que dá para ver, na verdade, o tamanho do corte que a gente teve do ponto de vista dos últimos anos, né? Esses 23% mais, na verdade, a divisão, na verdade, utilizando o CONIF e os pisos, deu uma redução significativa do nosso recurso do ano passado para esse ano. Aliás, desse ano para o ano que vem. E aí, essa questão de como que a divisão também afetou a gente, eu vou explicar de um jeito bem simples. Teve vários campos que são menores que o nosso, começaram depois, que cresceram o número de alunos uma taxa muito maior que a nossa. Ao mesmo tempo que tem vários campos que precisaram ser socorridos pela rede, porque eles não estavam com alunos suficientes para poder bancar, na verdade, o custeio básico deles. Para vocês terem uma ideia do bolo total, esses campos, na verdade, que precisaram de ajuda para manter o custeio, somaram um total de R$ 1.700.000, e essa conta foi dividida entre todos os campos da rede, tá? Da rede do Instituto Federal de São Paulo, que eu quero dizer. Então, além de nosso orçamento total ter diminuído 23%, a gente teve que pegar e ratear também esse 1.700.000 para poder acudir, na verdade, esses campos que não conseguiam ter nem, na verdade, o recurso mínimo de custeio. Então, daí que vem, na verdade, essa diminuição considerável, na verdade, do que a gente conseguiu ter em termos de investimento nos últimos 2 anos. A parte triste só é que a gente esperava ter uma compensação de ter um impacto menor que isso, já com a entrada em operação na nossa usina fotovoltaica, né? Mas como o Davis falou, infelizmente, devido a toda essa alta de dólar e tudo mais, a empresa está tendo dificuldade em honrar o compromisso com a gente. Já era para estar no ar, já desde novembro ela está implantada, e infelizmente as obras ainda não começaram. Tá certo? Davis, passa o montante, então, lá que o Israel levantou para você. E depois eu peço na sequência, o Carlos falar sobre a TI. Tá, só que vou responder aqui, eu estava digitando aqui, mas eu vou responder. Então, Carol, com relação à questão da Covid, a reunião também tem esse intuito da gente discutir quanto vai ser destinado para esse fim. Nós fizemos já algum levantamento de alguns equipamentos, alguns materiais, né, depois o professor vai poder falar melhor a respeito disso, sobre o protocolo de segurança, né? Mas nós temos aí uma estimativa de custo para aquisição de totens, eu esqueci o nome, ele é o totem do álcool em gel lá, né? O totem dispersor de álcool em gel. Ele tem um custo, pelo que eu observei aí, tem um custo estimado aí de entre 500 e R$ 700 a unidade. E eu entendo que, assim, pelo que eu levantei no nosso campus, a gente teria necessidade de pelo menos 12 unidades desse equipamento, né? Também teria que ver a questão de aquisição dos tapetes, também esqueci o nome, mas são os tapetes, são tapetes com algum produto, né, que a pessoa utiliza antes de adentrar nos ambientes. E também nós vamos ter que verificar a possibilidade de aquisição de medidores, do aferidor de temperatura, né? Eu acredito que essas são as medidas iniciais, mas também com relação ao protocolo de segurança, a gente vai ter que consultar cada área, porque cada área tem uma necessidade diferente, né? Cada setor do campus, cada coordenadoria tem no seu trabalho ali diário uma realidade diferente. Por exemplo, o pessoal da secretaria, eles atendem o público de maneira direta, o pessoal do financeiro ele já não tem esse contato com o público. Então, são coisas que a gente vai ter que
vai ter que ver caso a caso, de acordo com as coordenadorias, mas tem, assim, a gente fez uma estimativa de custo, né, para aquisição desses elementos aí. Eu estava e hoje mesmo eu estava pensando em fazer estava começando a fazer hoje pela manhã o estudo, né, o estudo técnico para fazer uma chamada pública, uma cotação eletrônica para aquisição desses materiais. E assim, eu estimo que o custo vai ficar aí entre 15 e 20 mil reais para aquisição desses materiais. Caso a gente consiga fazer isso ainda nesse exercício, que eu acho pouco provável, porque a gente está no finalzinho do ano aí, seria bom, porque a gente poderia utilizar aí algum recurso remanescente de contrato para comprar esse material. Caso a gente não consiga, nós poderemos, assim, também não é nenhum problema, porque nós poderemos, o recurso que não for utilizado nesse ano, ele pode ser utilizado no ano que vem. Então, Davis, na verdade, acho que está adiantando, porque toda essa questão vai definir, na verdade, dos protocolos que sejam adotados. Por isso, na verdade, a gente fala. O que eu vejo só é o seguinte, até para o levantamento, pela pergunta da Carol. Dados os valores que o Davis passou e o suporte que a reitoria está prometendo em termos de ajudar os campos, por exemplo, os próprios totens, máscaras, questão de álcool gel, a reitoria já está pensando em como que ela vai ajudar os campos e fornecer também uma quantidade de itens a respeito disso. Aí talvez o campus precisasse suplementar, na verdade, esses valores. Então, o que o Davis está fazendo só é porque ele já está planejando. Como a gente não tem a certeza ainda disso, a gente está olhando a forma como que seria possível já de garantir esse tipo de coisa para o campus. Mas é evidente que, dependendo de como que seja a questão da aplicabilidade dos protocolos aí de biossegurança aqui do campus, isso vai depender. O próprio Augusto perguntou da questão da ventilação. Eu acho que vai ter que ser analisado em relação a essa questão, porque a ventilação que vai acontecer, o que nós temos são os ar-condicionados atualmente, e eu, honestamente, eu não tenho ideia se esse é o nível de ventilação adequado, ou mesmo se é possível fazer um nível de a ventilação adequado que seja esperado, na verdade, que o Augusto possa estar pensando, né? O que eu sei é que, obviamente, a maioria deles prevêem uma ocupação de espaço bem reduzida. Mas, de novo, a gente está adiantando aí algumas partes que acho que a discussão a respeito desses protocolos e como cada área vai ter que seguir vai influenciar bastante. O que eu só queria deixar, na verdade, um pouco mais tranquilo é que a gente está fazendo o possível, na verdade, para tentar ou já adquirir esse ano ou criar formas, na verdade, de ser possível ainda garantir esse recurso para ser comprado para o ano que vem ainda de alguma forma, tá? Então, na hora que a gente fechar o orçamento, eu garanto para todos vocês que reserva com relação a esse tipo de montante de valor a gente vai garantir, até porque se não for utilizado, como todos os anos a gente faz, depois vocês sempre levantam mais gastos do que a gente tem dinheiro, tradicionalmente. Então, acho que depois, se por acaso o dinheiro voltar e sobrar, sempre é fácil, na verdade, de redirecionar esses valores de acordo com as nossas prioridades. Tá bom? Davis, eu só queria voltar nessa pergunta, posso, da questão do apoio administrativo e manutenção predial? Claro. Não, eu fiz essa pergunta porque se a gente, eu concordo, né, que tem aí uma margem até de segurança, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, mas se a gente souber dentro desses valores, né, como eles foram executados, né, o valor que foi executado, a gente tem uma média, até porque, por exemplo, quando você colocou foi utilizado para a contratação da instalação de acessibilidade, né? Sim. E, por exemplo, a questão da instalação de acessibilidade tem um determinado custo. Então, assim, dá para saber mais ou menos o que é possível pensar para substituir em termos desse valor, conforme o que a gente já gasta ao longo dos anos, caso não aconteça. Por isso que eu fiz a pergunta. Sim, esse contrato, Carol, ele é um contrato recente, assim, o formato do contrato ele é recente. Acredito que a gente tem o contrato funcionando há cerca de 3 anos. Assim, no primeiro ano foi um modelo mais experimental, né? A gente tinha um valor bem pequeno de serviço por demanda,
Então, acredito que no período, se eu não me engano, foi 2018, nós executamos o valor total que tinha por demanda. E o valor mais alto do contrato era para mão de obra residente, que no caso, na época, era o Reinaldo e o Fábio. Aí no contrato seguinte, nós fizemos uma mudança, nós optamos por ficar por conta de contingenciamento, e a gente também não sabia como seria o governo, né, quais seriam as medidas que o governo iria adotar. Nós optamos por fazer um contrato apenas por demanda, de serviço apenas por demanda. No começo, o contrato funcionou muito bem, foi no final de 2018, se eu não me engano, funcionou muito bem o contrato, mas depois nós começamos a ter uma série de problemas. O Israel, que é o fiscal técnico desse contrato, ele acionava e a empresa não atendia, era difícil de demorar, às vezes demorava demais para atender, e a gente tinha algumas cláusulas que penalizavam a empresa, né, por conta desses atrasos. A gente acabou optando por não renovar o contrato com eles. Esse foi o segundo contrato. Nesse segundo contrato, nós tivemos uma utilização de... Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas o valor previsto para ele foi 246 mil. Eu acredito que em torno de 60 a 70 mil do valor do contrato que não foi utilizado, desse contrato. Parte do valor, nós fizemos o empenho para o novo contrato, né, que nós tínhamos agora mais 3 meses, né, o contrato começou em outubro, dia 15 de outubro, então nós tínhamos aí mais 2 meses e meio de serviço pela frente. Então nós utilizamos parte do recurso que sobrou do contrato anterior para o empenho desse novo contrato, e parte, embora tenha dito que nós utilizamos para fazer o serviço de acessibilidade, nós utilizamos uma parte para fazer o serviço de acessibilidade. O serviço de acessibilidade, na verdade, ele foi contratado com recursos que foram sobrando dos outros contratos, né? Parte desse contrato, parte do serviço, parte do que a gente não gastou com energia elétrica, parte do que a gente não gastou com água. Então, aí nós fomos para... Eu sempre deixo umas 2, 3 licitações, eu até brinco, eu deixo umas 2, 3 licitações na manga, né? Caso a gente vê que não vai ser possível executar o recurso, a gente já solta a licitação para fazer essa contratação. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos agora, no final do ano, a contratação do serviço de acessibilidade e também a contratação do serviço de pintura predial. Agora no finalzinho, no mês de novembro e dezembro. Então, quando a gente voltar, pelo menos a escola vai estar com um ambiente mais agradável, a gente espera aí. Uma coisa, acho que para ficar mais claro também, Carol, e para todo mundo, gostaria que vocês lembrassem, na verdade, que a gente passou praticamente os últimos 2 anos com aquela ameaça de contingenciamento. Não ameaça, que teve contingenciamento, vocês lembram? Que o governo ficou segurando o dinheiro da gente no começo e acabou liberando só muito próximo do final dos anos. Acho que os coordenadores lembram, na verdade, como é que foi essa fase complicada, que a gente tinha, na verdade, para trabalhar só um valor muito baixo no início, e o governo ficou só dizendo que estava contingenciando, não dizia se ia devolver. Então, na verdade, esses recursos que a gente fez de ter flexibilidade foi para que a gente pudesse não entrar no problema de estar com um contrato e ficar devendo, e dar flexibilidade, se o governo liberasse o recurso, a gente poder utilizar ele da melhor forma possível. Então, acho que os próprios coordenadores de áreas não podem lembrar do ano passado, os extra-orçamentários que a gente fez para conseguir os equipamentos, tá? E, obviamente, o que o David está falando é esses projetos que a gente não tinha certeza e não eram prioritários para serem feitos, que nem acessibilidade, à medida que o governo foi liberando esses recursos, a gente colocou, e aí nessa hora, esse contrato, nesse formato de por demanda, ajudou bastante a gente conseguir executar na totalidade o recurso do campus, tá? Então, meio que a gente está mantendo ainda esse modelo, até porque aqui o David não mencionou, mas o primeiro, apesar de ter falado
que está previsto lá os 200 e pouco, no orçamento que a gente apresentou, acho que na reunião de orçamento, dá para o professor recordar, acho que só 50% dele que a gente deixou alocado para esse contrato. Foi só quando o governo liberou de novo o recurso mais no final do ano, que aí a gente conseguiu alocar ele nessas formas, né? Mas basicamente é isso, tá bom? Também sobre a professora Daiane está perguntando aqui com relação à volta a semipresencial ou presencial, nós temos alguns servidores que estão no campus para trabalhar, mas eles vão porque eles preferem, né? Às vezes preferem, tem filho em casa e acha difícil. Davis, a pergunta não é essa. Não. Não, é assim. A Davina comentou que ia começar um grupo de trabalho sobre a volta presencial de todo mundo. Ah, sim. Já entendi. Começou ou aí vocês não têm ainda? Não. Isso daí vai ter acredito que uma comissão, né, professor? Acredito que vai ser montada uma comissão para elaborar o protocolo de segurança para o retorno do campus, né? Isso, eu acredito que eles fizeram um trabalho bem legal com uma comissão lá a respeito desse protocolo de segurança. É aí que entra essas questões, né? Eles compartilham, eles criam as normas com base numa normativa federal e aí eles compartilham lá uma planilha, né, no Google, uma planilha não, um formulário no Google, onde os servidores, eles, de acordo com as suas atribuições, eles vão colocando o que poderia ajudar, né, em prover uma maior condição de segurança para o exercício dele. Mas assim, eu tenho assim, a impressão que eu tenho é que as universidades e os institutos federais, eles não retornarão às atividades antes que tenha alguma vacina, eu acredito antes que a população esteja vacinada, né? Entendi. Pelo menos esse é o meu entendimento, assim. Pelo que eu ouvi nos últimos dias, que o ministro publicou essa portaria, a conversa dos reitores das universidades federais, de alguns reitores de institutos federais, é que eles utilizariam da prerrogativa, né, da autonomia da instituição, né, das universidades e dos institutos federais, para retornar, embora alguns já tenham uma ideia, né, nós vamos retornar em junho, julho, mas desde que a comunidade já esteja com uma condição de segurança mais apoiada. Parece que hoje já publicaram outra coisa falando em 1º de março. Então, gente, olha, começa aí, porque obviamente imagina ter chovido coisas no meu WhatsApp. Ter bastante tranquilidade nessa hora. Primeiro, tá? Não foi há muito tempo atrás que saiu já uma mesma notícia numa portaria que não deu 24 horas que a gente deveria voltar em dezembro. 1º de janeiro, tá? Então, tem agora essa de 1º de março. Tem que ser estudado, na verdade, se ela se estende, na verdade, ao Instituto Federal, que trata da instituição de ensino superior. É a questão da autonomia de cada instituição. Mesmo em autonomia, para a gente não ser instituição. Então, eu acho que tem que ter muita tranquilidade, gente, e basear, na verdade, no que nós temos agora. Agora que a gente, da nossa reitoria, é que não tem previsão nenhuma de retorno, até que mude alguma questão, na verdade, do posicionamento deles, ou que eles deem autonomia, digamos assim, para o campus decidir. Nenhuma dessas coisas aconteceram, tá? Então, pelo que me consta, na verdade, segue ainda a questão que a gente continua trabalhando com as questões de distanciamento social e atividades remotas. Todavia, entretanto, como já diz o próprio ditado, isso não quer dizer que a gente não deva fazer os planejamentos para quando isso acontecer. Tá? Até porque a gente sabe que na hora que aparecer que é para realmente estar voltando alguma coisa, não dá para nessa hora a gente querer planejar, na verdade, como seria o retorno. Então, assim que a gente encerrar esse assunto do orçamento, a parte sequencial é justamente isso. A gente definir, na verdade, como que a gente vai fazer esses estudos, na verdade, para que o campo possa fazer o levantamento dos estudos de um protocolo de como seria um retorno semipresencial ou presencial, quais seriam as demandas, qual seria a necessidade orçamentária
quais seriam, na verdade, as questões levantadas e que dentro da especificidade de cada curso e cada setor, por exemplo, tá? Então, eu não vejo nenhuma data, na verdade, assim, tão próximo, até porque, que nem o próprio Davis falou, tudo depende mais de um contexto externo ao campus do que propriamente seja simplesmente uma decisão nossa, tá? Por mais que seja uma demanda de todo mundo, da sociedade, dos pais, alunos, querendo saber isso, infelizmente é o tipo de resposta que a gente não consegue dar. Eu acho que o que a gente pode fazer, na melhor forma possível, é fazer esses estudos e estar preparado, na verdade, quando tiver uma condição propícia para ter esse retorno, a gente saber como fazer isso. E até também, às vezes, já levantar o que são prioridades, né? Porque numa eventual volta semipresencial, eu acho que vai ter que ter prioridades, na verdade, quais são essas atividades que vão ser presenciais ou não, por exemplo. Mas isso é coisa tudo que a gente tem que decidir depois a nível de discussão no campus inteiro, dentro de cada uma das suas peculiaridades, né? Bom, sobre o orçamento, isso daí vai ser definido, vai definir essas questões já hoje, professor? Não, então, gente, o que eu queria? A primeira coisa é a questão. David, você não tem os valores lá da CAP, de quanto que foi mais ou menos? Então, o ano passado eles estimaram, né, de uso para o exercício R$ 25.000 de custeio e 25.000 de capital, e eles executaram, deixa eu verificar aqui só para me certificar. Só um minutinho. Eles executaram 16 mil de custeio dos 25, né? E executaram 8 mil de capital. Então, não sei, assim, se eu fosse fazer previsão agora para 2021, com base, assim, primeiro que o contrato de manutenção ele já supre bastante. Não, David, eu estava pensando mais na questão de consumo básico, do almoxarifado. O Israel não levantou isso para você? Não. Porque o do manutenção vai estar ali dentro, no meio. Sim. Bom, enfim, então, mas basicamente é isso, porque o Carlos já tinha também levantado para mim em termos do que ele fez uma estimativa de coisas necessárias, e acho que dá até para ele apresentar. E antes que pessoas, na verdade, se assustem um pouco com o que ele apresente, vocês têm que lembrar, na verdade, que todo esse novo contexto nosso de atividades remotas geraram alguns desafios novos que fizeram a TI, na verdade, fazerem alguns tipos de levantamentos diferentes, né? Que a gente nunca tinha feito até esse ano. Então, Carlos, você está aí, se quiser apresentar ali o estudo que você fez da parte da TI. Sim, Edgar. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas anotações que eu fiz em relação à CTI. Estão conseguindo ver? Estão vendo minha tela aí? Sim, tá sim, Carlos. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, aqui tem alguns valores em relação ao custeio, né? E algumas melhorias que a gente pensou para a CTI. Como o Edgar comentou aí, né, diante dos desafios que a gente teve, fez a gente repensar em muita coisa em relação ao CTI. Então, primeiro, o custeio ficaria em torno de 34 mil reais, né? Aqui está um pouco abaixo dos valores anteriores. Ano passado foi por volta de 45 mil. Então, como a gente vai ter provavelmente um tempo reduzido, enfim, a gente chegou nesse valor aqui de 34 mil. Esses 124 mil aqui seria para renovação de mais um laboratório. Por quê? A gente tem a ideia lá na CTI de todo ano estar renovando no mínimo um laboratório. O ideal seria 2, né? É fácil a gente entender isso porque é só pensar que a gente tem 10, 11 laboratórios, na verdade. Então, se a gente renovar um laboratório por ano, vai chegar um momento que a gente vai ter um laboratório lá com 10 anos, né? Então, seria impraticável. O ideal seria que a gente chegasse ali a 5 anos, 6 anos um laboratório, né? Que é o que a gente está conseguindo manter hoje. Então, para renovar um laboratório hoje, 124 mil reais.
Outra coisa super importante também que a gente levantou, um serviço de nuvem. Então, o que seria um serviço de nuvem? Para ser bem direto, que assim todo mundo vai entender, seria para colocar o nosso Moodle, hospedar em servidores da Azure, por exemplo, da Microsoft, ou da Google, ou da própria Amazon, né? Então, aqui a gente cotou vários serviços, cota a compra de servidores físicos, faz todo o levantamento, e a gente chegou nesse valor aqui, que seria um valor anual, né, de 55 mil anual. Lembrando que esse seria um contrato de 2 anos, tá? Então, se a gente contratar para 2021, a gente já estaria contratando para 2000, seria mais 55 mil para o segundo ano também, para 2022, tá? Outro item seria a manutenção de servidores. Por quê? Servidores também é outro problema que a gente tem, porque exige uma manutenção, uma mão de obra especializada, e é muito difícil encontrar as peças, né? Então, de novo, a gente pensou em todas as possibilidades, viu na possibilidade de comprar um novo servidor, que para atender a nossa demanda sair bem caro, não compensaria. Existe um tipo de serviço que uma empresa presta o serviço para dar manutenção nos nossos servidores, inclusive peças, né? Então, por exemplo, hoje, por coincidência, a gente perdeu um HD, né? E o ano passado todo a gente ficou tentando comprar um HD e não conseguiu, né? Daí existem algumas técnicas lá que a gente consegue espelhar, enfim, fica transparente para vocês o gargalo, mas é outro ponto importante. Eu colocaria, inclusive, esse item aqui como prioridade, tá? E um link redundante de internet, né? Isso aqui não preciso nem explicar do que se trata. Todos sentem quando cai o link da internet lá no campus, todo mundo percebe o transtorno que é, né? Então, esse link aqui seria um link de 100 megas, e ele fica redundante ali quando um link cai, esse aqui subiria, tá? Ele fica na faixa anual aí de 33 mil reais, 33.598, tá? Se a gente fosse adquirir toda essa lista aqui que eu falei, ficaria na faixa de quase 270 mil reais no ano, né? Permanente, 124 mil, consumo 33 e o serviço 111 mil, tá? Então, como eu acho difícil ter toda essa lista, eu já até adianto aqui o que eu acho prioridade, né? Então, o consumo esse aqui não tem como mexer, né? E a parte de manutenção de servidores, tá? A parte do LabD, infelizmente, a gente teria que pular esse ano, mas ficaria crítico para adquirir um Lab para 2022, tá? Mas para hoje seria isso, consumo e a manutenção dos servidores. Ok? É isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E lembrando também sempre que os equipamentos que as áreas precisam da área de TI, depois de dividido a parte do orçamento que cabe a cada um, vocês não esquecem depois que tem que sempre estar encaminhando, porque o pedido desse tipo de material tem que ser centralizado pela TI. Isso aí é regra, na verdade, do governo, não tem nada a ver com decisão do campus ou do próprio Instituto Federal. Toda aquisição de equipamentos relacionados com a parte de TI precisa, na verdade, ser centralizada, tá? Inclusive, o processo de aquisição delas é um pouco mais complexo. Eu acho que depois, quem quiser saber mais com calma sobre isso, os coordenadores devem conhecer, podem conversar aí com o Carlos. Tá, Carlos? Obrigado, Carlos. E também detalhe, antes que vocês achem que o Carlos é louco sabendo que a gente tem esse monte de corte para propor isso, a culpa não é dele, tá? Eu pedi para ele fazer o levantamento para resolver os problemas que a gente está observando. Não necessariamente a solução dos problemas, infelizmente, cabe dentro do nosso bolso atual. Mas, pelo menos, a gente tem uma ideia do quanto custaria, de que caminho que a gente pode tentar adotar mediante a voltar a um crescimento do nosso orçamento ou ter mais capacidade, se assim for necessário no futuro. Exatamente. A gente propõe as soluções, né? A gente achou importante colocar aqui que a gente está pesquisando as melhores formas aí de solucionar os problemas, mas nem sempre é possível por limitação financeira mesmo, orçamentária.
Bom, gente, mais alguma dúvida em relação ao orçamento? Porque senão eu queria pensar em trabalhar com vocês em termos de encaminhamentos. Edgar, aquela questão dos laboratórios que a gente enviou, tudo, aquilo teve algum avanço? Os projetos que a gente tentou fazer, na verdade, em sentido de o quê? De emenda parlamentar, do que você está falando? A única emenda que a gente acabou conseguindo, na verdade, foi a da Sâmia, que foi a da fotovoltaica, né? Todos os outros... Aquela da reunião com o senhor do... não, mas então, você lembra, Xixa, que aquilo ali, na verdade, era para ele colocar no planejamento, né? Ele ali não tinha, na verdade, nenhum tipo de orçamento destinado ainda para o campus executar aquilo. E, detalhe, isso foi antes dos cortes. Então, considerando depois da reunião de que foi o rateio, de quanto dinheiro que sobrou, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com alguns planejamentos paliativos ou montar em partes isso com recurso do campus ou com alguma outra forma. Para, na verdade, ficar totalmente também sem nenhum tipo de encaminhamento que foi dado, depois, mais para frente, a gente faz aí a apresentação dos projetos que a gente está conseguindo, pelo menos, tocar ainda até o final desse ano, né? Que nem eu já mencionei no passado, para que aquela área de laboratório seja construída, ela vai ocupar o estacionamento, a parte aqui interna ali do nosso, perto em direção do refeitório. Para que ali, então, possa ser liberada para essa construção, pelo menos a gente conseguiu estar executando, na verdade, a transferência do estacionamento para a parte de trás. A obra, se não me engano, estava sendo licitada hoje na reitoria. Ele já me informou que, infelizmente, a primeira empresa foi desclassificada. Acho que só amanhã, na verdade, que a gente vai saber o encaminhamento de como que foi feito isso, tá? Isso estão sendo feitos com recursos que sobraram um pouco da licitação da Sâmia, um recurso que saiu mais barato e com um pouco também que sobrou da economia, na verdade, das contas que não foram feitas. Que o campus tem e na capacidade e quantidade de alunos que ele tem, tá? No mundo ideal, vou ser bastante sincero, o ideal seria que todo mundo tivesse um rateio igual. Eu acho que até Campinas apresentou um orçamento interessante que você criava cotas, na verdade, para cada um dos campos e você entregava um valor fixo, praticamente, de acordo com as cotas. Onde que eu vejo um problema aí, na verdade, é que para que isso fosse desse jeito, eu acho que todos os campos deviam estar na mesma condição, tá? Tanto na questão histórica quanto na questão atual de gastos. E também gerava um outro problema mais grave, que diminuía a reitoria, na verdade, para um custeio muito baixo que ela pudesse investir nas pró-reitorias em ações institucionais. Então, aí esse aí também gerou um problema, na verdade, que eu acho que o momento para ser implantado esse não daria certo. Inclusive, acho que esse, eu falei até errado, acho que esse aí é o que daria mais recursos para o campus propriamente dito, né? Porque ele tira mais da reitoria e dá mais para os campos mais antigos e acaba aumentando bastante. O que acabou ganhando foi um que criou-se, na verdade, um piso, ou seja, os campos que eram muito pequenos para ter um piso de 550 mil, e os campos que já eram plenos, mas não tinham alunos de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, alguma coisa assim, e aí da onde eu falo que existiu esse déficit de 1 milhão e 700, tá? Que nessa hora, se não me falha a memória, a reitoria suplementou com 134 mil, o resto saiu dos campos. Que essa foi recomendada pelo GT e acabou vencendo, na verdade, pela manifestação da maioria. Que, de certa forma, tenta honrar o que a CONIF fazia, ainda beneficia os campos que aumentaram seus quadros, tá? Mas é aquela coisa que prejudica quem não cresceu muito. Vou dar um exemplo. Cubatão, na verdade, chegou no máximo dele. Ele aumentou a quantidade deles, mas ele não tem como aumentar mais professores, nem mais nada. Mas à medida que os outros campos estão aumentando o seu número de alunos, vocês percebem que a participação dele no bolo diminui.
Então, é um caso tipo de um campus que não fez nada de errado, mas, dado o contexto, vê o orçamento deles sendo diminuído, na verdade, ano após ano, devido, na verdade, a essa redivisão de um bolo que não aumenta, tá? Teve uma quarta que criou-se, na verdade, acho que um piso mínimo mais baixo, e aplicou, na verdade, simplesmente aí a Conif em cima. Esse tinha um problema, na verdade, de distribuir melhor o dinheiro, mas os campos que aumentaram muito seus alunos nos últimos anos acabavam não vendo esse esforço, entre aspas, reconhecido. Tá? Então, Carol, eu entendo o seguinte, dado o momento, não que fosse o melhor para o campus, mas eu acho que foi o que melhor atendeu a política que estava sendo praticada de planejamento e o que os campos tinham, tá? E, infelizmente, a gente perdeu mais dinheiro com essa brincadeira mesmo. Não foi só o pior, não foi o pior, mas com certeza foi o segundo pior resultado. Até eu fiz uma fala, na verdade, que não sei se foi bem compreendida lá no colégio dirigente, que eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, e acho que vai acabar cabendo a você, na verdade, essa discussão lá. O que eu acho que não funciona? Você passar o ano inteiro trabalhando com um tipo de métrica, uma estimativa de planejamento, e aí você chega no final do ano, e aí você decide qual é a regra da divisão, na verdade, do bolo para o ano que vem. Eu acho, do ponto de vista de gestão de planejamento do campus, de expectativa, é muito ruim. Aí a minha sugestão que eu dei lá, e você, se puder reforçar isso, seria mais interessante, é que as regras, na verdade, de como vão ser feitas essa divisão, vocês definissem agora, para que cada campus pudesse ter o ano inteiro de planejamento, já trabalhar em função, na verdade, como que ele pode ter o orçamento para o próximo ano, e ficar uma coisa sem ter que ser decidida só em dezembro, né? Se você analisar, a gente está em dezembro discutindo, na verdade, como que vai ser feita a divisão, e não leva-se em consideração o planejamento que foi feito pelos campos para poder, na verdade, ter um recurso melhor ou não, poder utilizar. Uma coisa que eu só te adianto, que para mim é muito claro exatamente isso. Enquanto o governo mantiver a política que não vai aumentar esse tamanho de recursos para os institutos, e só vai diminuir, e ainda nós continuamos tendo expansão, a única realidade que a gente tem é que o recurso vai começar a diminuir para todo mundo de alguma forma. Tá? Já não é mais aquela época do que a gente teve em governos anteriores, que o crescimento nosso de alunos automaticamente se traduzia no aumento de orçamento, sem, obviamente, estar canibalizando um campus nosso vizinho. Nesse sentido, pelo menos eu acho que a gente tem atualmente no campus uma situação de contratos extremamente bem gerenciado. Traduzindo, o nosso custeio, se você somar, Carol, vai perceber que ele sobra ainda, por exemplo, esses 260 mil, 250 mil na média, para ser investido. Por mais que possa parecer baixo, na verdade, né, tem a questão do variável de manutenção, que você pode botar mais outros 150 aí na média, mas tem campus, por exemplo, que o custeio básico dele é mais de 1 milhão e 200. Esse campus não tem muito onde trabalhar. Imagina se a gente tivesse com 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, na verdade, de custeio. E a gente tem muito pouco, na verdade, para poder trabalhar. Então, o trabalho duro que aí vocês vão ter agora nos próximos anos é equalizar, na verdade, como que a gente vai ser eficiente em termos de custeio e talvez como que briga, na verdade, para voltar a ter um aumento real do tamanho do bolo, né? Porque se você analisar a quantidade de campos novos que a gente tem, que eles ainda estão em crescimento, e considerando que a Hortolândia está próximo, na verdade, da sua totalidade, a realidade é que nos próximos anos eles vão crescer mais do que a gente. Isso implica, obviamente, uma participação maior deles no mesmo bolo, né? Nesse sentido que eu vejo um cenário preocupante do ponto de vista de orçamento nosso. Eu espero ter respondido, Carol. Sim, muito obrigada, Edgar, é isso mesmo. Agradeço. Então, gente, mais alguma coisa? Ou podemos pensar em encaminhamentos, então, agora? Porque aí o próximo passo, então, seria o seguinte, tá? Vocês fazerem aquele papel de trabalhar em termos do que vocês imaginam em termos de necessidade de custos para ser feitos, gastos com o ano que vem de aquisição. Aí, além de, obviamente, aquela lista de prioridades que eu sempre peço para vocês fazerem,
eu acho que vocês também deviam ter um olhar agora diferenciado do ponto de vista entre termos de atividades presenciais ou atividades remotas, para vocês poderem também balizar, na verdade, as prioridades que vocês têm, para poder trazer esse valor para a gente poder discutir, na verdade, como que a gente faz a divisão. Lembrando ainda que vocês têm que conversar com a biblioteca, né? Vocês podem ver na planilha, a gente sempre faz aquisição, na verdade, de itens para os acervos, para a gente sempre não correr o risco de não estar completando. Aí depois, eu não sei se o Elcio tem algum posicionamento em relação a isso. A CAI sempre também tem questões que tem que ser da manutenção em relação à parte do ensino, né? Desde as lâmpadas de projeção, projetores, por aí vai. E sim, Michele, o que pode perguntar? É bem rapidinho, porque acho que mudou um pouco o que eu fiz o ano passado, aí eu fiquei com uma dúvida. Mas é só questão mesmo de conhecimento. Me pediram para esse ano colocar no valor lá no PGC, o valor do lanche seco, né? E o ano passado ele não estava na previsão da CAI. E aí, é claro que é um valor assim, exorbitante, né? A gente não consegue pagar nem 1/5 do valor do lanche seco. Esse valor, ele fica mesmo na CAI, e depois quem paga é a direção. É isso? Só para eu entender o valor do lanche seco, porque como o ano passado eu não tinha inserido, e esse ano pediram para eu inserir, eu fiquei preocupada com o montante. Então, Michele, realmente esse ano foi atípico, porque foi uma necessidade que foi feita em razão, na verdade, de como que a gente ia destinar, na verdade, a alimentação pelo período da pandemia, tá? De fato, o campus não tem dinheiro para custear isso, tá? Então, na verdade, não vai ser um orçamento que a CAI vai estar pedindo do ponto de vista. Mas eu acho que é interessante, de qualquer forma, você botar ali e lembrar que esse valor existe, porque depois, se não ficar com o dono, corre o risco dele desaparecer. Então, obrigado pela lembrança. Que eu ia dizer? PGC, na verdade, para quem não sabe, é um sistema que o governo criou aí desde o ano passado para fazer, na verdade, os lançamentos da previsão, na verdade, de coisas que vão ser gastas. A princípio, o que não tiver no PGC, a gente não poderia comprar. Por que eu falo que a princípio? Porque apesar do governo ter falado que não ia deixar mais fazer isso, nos últimos 2 anos, ele tem aberto períodos para a gente fazer inclusões no PGC vigente. Traduzindo, ele está deixando a gente ainda colocar itens dentro dele. Então, na verdade, o PGC acaba ficando um valor muito maior do que o nosso orçamento, porque a gente sempre fica com receio de que, se você não colocar alguma coisa, eventualmente ele possa vir faltar. Então, a gente acaba pecando por excesso do que, na verdade, depois ficar faltando algum item, né? Mas, afinal, aí a gente tem que ver, na verdade, como que o governo vai tratar o PGC daqui para frente, mas, em linhas gerais, funciona desse jeito. Então, Michele, respondendo para você, eu acho que, de fato, o recurso não é próprio da CAI em relação a isso, tá? Mas eu acho que, como tem que ter alguém que fica responsável por isso, coube a vocês, e aí eu agradeço, e sempre lembrar, quando tiver oportunidade, para esse tipo de recurso não ficar perdido em algum lugar sem dono, né? Obrigado. Então, mas não tem problema, né? Porque, assim, tá passando exorbitantemente o valor da CAI. Não tem problema. Não, eu acho que na hora que você encaminha, você faz que nem o Carlos, por exemplo. O Carlos, na verdade, o valor que ele tem, ele nunca ia ter, na verdade, aquele valor total, porque é o valor total que o campus tem só para pagar com todas as áreas, né? Mas eu acho que você pode botar, na verdade, em prioridades, do tipo, olha, isso aqui é o que a CAI precisa para manter o campus funcionando, para dar as manutenções, e são prioridades de ensino, e tem esse valor aqui, que é o do levantamento de lanche seco. Você apresenta desse jeito. Tudo bem? Tá bom, obrigada, tá? Edgar, posso falar? Claro. Devido à pandemia, né, eu vejo o orçamento da biblioteca para o ano que vem um pouco, claro, também com os cortes que você acabou de falar, mas extremamente reduzido
no seguinte sentido: a gente conseguiu esse ano comprar praticamente vários livros de todos os semestres de engenharia. É lógico que comprar livro é uma dificuldade muito grande, porque a gente pede a compra do livro, mas geralmente a editora, em certo momento, fala que tem, depois ela nos dá a carta de esgotado, informando que não temos. Então, a gente sempre fica, anualmente, a gente fica procurando comprar livros para poder suprir a necessidade dos PPCs, dos cursos que a gente tem vigente aí no campus. Mas a nossa prioridade é a avaliação do MEC. O curso de matemática, ainda falta alguns livros para a gente adquirir, mas a gente comprou mais de 90% dos livros. Então, acredito que o orçamento voltado para a avaliação do MEC seja bem menor do que a gente viu esse ano. E levando em consideração que a gente comprou livros de engenharia praticamente de todos os semestres, né? A gente já está se adiantando. Compramos livros do NEABI, compramos livros do pessoal do integrado. Isso aí deu um fôlego para a gente para os próximos anos, para a gente ter um menor valor, mas buscando sempre completar 100% os PPCs do campus. Levando em consideração que a biblioteca praticamente é o primeiro laboratório dos campus, né, porque é onde tem mais pessoas, mais alunos, onde eles ficam praticamente 12 horas, né, sempre tem aluno lá na biblioteca 12 horas, a gente precisa cumprir aí a totalidade dos PPCs. Mas esse ano aqui foi muito bom para a gente conseguiu adquirir muitos livros. Inclusive, está chegando muitos livros, a gente precisa fazer a catalogação para poder saber o que chegou, o que não chegou, mas já adiantando, se for para agora, para janeiro, para fevereiro, assim, fazer o planejamento, o meu planejamento é um valor bem mais reduzido, porque eu sei que chegou bastante livro, mas a gente ainda não tem isso mensurável, porque a gente precisa estar indo lá na biblioteca praticamente todos os dias para poder catalogar e saber o que tem e o que não tem. Tudo bem, Elcio. Bom, brincadeiras à parte, uma hora você tem que me dar um tipo de boa notícia desse jeito, né, Elcio? Porque faz 3 anos já. Pode falar, Juliana. Boa tarde, gente. Então, eu tenho uma preocupação também com relação aos alunos ingressantes, né, em 2021. A gente ainda não sabe qual vai ser o recurso da assistência estudantil, porque a reitoria ainda não mandou. Geralmente estava nessa planilha quando vinha do campus, mas também a parte da assistência está em branco. E, fora isso, com relação à inclusão digital, né, principalmente a equipamento, que é um valor alto, a gente pode usar só 28% do recurso da assistência estudantil para ação universal. E aí a gente provavelmente vai precisar de suplementação do campus de novo para a questão da inclusão digital, né, dos auxílios de inclusão digital. A gente ainda não sabe como vai ficar com relação à internet, porque está uma discussão só com os diretores no CODIR, né? Porque a Copai não passa nada para a gente, só manda e-mail. Mas, enfim, a gente não sabe como vai ficar a questão da internet, mas a questão do equipamento, acho que principalmente com os alunos ingressantes, talvez a gente tenha uma demanda que a gente não consiga atender. Então, acho que seria importante deixar um recurso do campus também destinado a essa suplementação. Tá, Juliana, eu acho que depois você pode tentar, de novo, trazer esse valor de levantamento para a gente, e a gente coloca junto com as planilhas para a gente discutir, na verdade, como seria isso. Tem realmente essas questões de ajuda à internet, do chip, coisa e tal, que está meio confuso. Não, melhor das hipóteses, na verdade, da questão. Juliana, o que a reitoria fechou no último CODIR, que eles iam conversar com as assistentes, tá?
Se não marcaram nada ainda, eles deveriam marcar, pelo menos esse é o feedback que eles passaram lá no último CODIR. E Não marcaram nada ainda. tá? E a sua pergunta que você fez a respeito da assistência, tá? Do valor de assistência, tá, Juliana? Se seguir o que tiver na planilha P3 que foi aprovado, que nem eu falei para você, a gente deve ficar em torno de uns 600 mil. Mas, de novo, no meio da reunião, eles falaram que ia conversar com a Copay a respeito disso, sobre como dividir e tudo mais, aí ninguém muito seguiu para frente, porque não quis, na verdade, começar a querer mexer numa seara que a gente sabe que é complicado. Uma coisa, se for a regra básica, que é a UNIF, se vai criar regras novas, eu entendo que tem que ser discutida com vocês, né? Não teve nem a reunião ordinária, que seria 25 de novembro. E não teve justificativa do porquê não teve. Eles estão literalmente evitando falar com a gente. É isso que está acontecendo. Enfim, e está discutindo com o CODIR, né, para empurrar de toda forma o chip. Mas, enfim, com relação à internet a gente não sabe, mas eu acho que a gente, de uma certa forma, tem que prever. Eu acho que aquele chip não vai ser assim, né, para os alunos que conseguiram usar ele. Ainda assim, acho que não vai ser suficiente. Mas, independente, tem o equipamento, né? O equipamento é o que mais usa o recurso. E eu não sei se 28% vai ser suficiente para o equipamento. Fora, assim, que provavelmente os pedidos de assistência vão aumentar muito, né? Inclusive, a gente está recebendo várias mensagens de pais, e-mails, perguntando se não vai ter entrega de cesta básica em dezembro. Então, a gente está vendo mesmo que a situação dos alunos tá complicada. Então, eu acho que seria importante, assim, deixar um valor previsto, pelo menos para o equipamento, porque a internet é um valor que a gente consegue atender, né? Porque é um valor menor, tudo. Agora, o equipamento, por ser um valor mais alto, eu não sei eu não sei também qual vai ser o perfil dos alunos que vão ingressar, né? A quantidade de alunos, o perfil. Então tem tudo isso também, né? A gente pode até tentar fazer uma estimativa, mas a gente só vai saber mesmo quando abrir as inscrições. Mas é isso. Juliana, eu entendo isso, mas o problema que eu só vejo é que esse ano a gente conseguiu dar um jeito de conseguir o recurso, né? Que nem você falou bastante, é um valor bem alto, na verdade, e a gente atendeu quantos alunos mesmo? Eu acho que agora está por volta de 75, eu tenho que pegar o levantamento agora certinho, mas acho que uns 70, 75 estudantes a gente já conseguiu atender. Então a gente está falando de pelo menos mais quanto? Se fosse repetir isso de novo, mais 75 mil, Juliana? 1.200 auxílio, deve ter chegado uns 100 mil. Fácil. 90 mil. Aí o problema todo é esse, que o campus, o ano que vem, a gente tem 270, né? Esse ano a gente teve mais margem, porque teve o recurso da deputada, a gente conseguiu fazer economia, mas você faz o levantamento, a gente faz aquele estudo, como sempre, e a gente tenta ver como é que a gente tenta cobrir o cobertor, cobrir o máximo de pessoas possíveis. Ok, beleza. Só uma pergunta, da assistência estudantil não tem como direcionar recurso para... Não, ela está falando, os 28% ela acha que vai ser pouco da assistência. Ela já está pegando 28% da assistência para pensar nisso. Entendi. É isso, né, Juliana? Só que eu acho que não vai ser suficiente deles, porque tem bastante ingresso de aluno, inclusive tem os alunos da mecânica que entraram agora, que a gente ainda não abriu edital para eles, né? Alguns atendem em caráter emergencial, mas acredito que não vai ser suficiente. E bolsa não vira, bolsa, como a gente viu lá, não tem como... Não, mas Dave, é que o valor de equipamento é mais caro mesmo, e com dólar mais alto é um negócio complicado, não é porque tá pagando demais também, por exemplo, depois a gente vai ter que conversar mesmo, não tem muito o que fazer.
Sim, não, eu entendi. É que assim, como a gente poderia ver, é que não tem como. Eu estava pensando na possibilidade, uma possibilidade que poderia haver seria antecipar, mas não tem como. Não tem como, a bolsa ela não pode virar o exercício. Senão a gente Não, poderia... mas a Juliana não está nem falando das bolsas, David. A Juliana está falando do auxílio. Auxílio não, equipamento, auxílio internet. Mas é que o auxílio equipamento, ele é um, assim, contabilmente ele funciona como uma bolsa, né, pra gente. Não, sim, mas ela também está falando de orçamento só do ano que vem, Davis. Ela não está falando nada desse orçamento. Não, tá ok. Porque é para o ano que vem. Esse ano, todo mundo que pediu, a gente conseguiu atender. E daí seria para o ano que vem, né? A reitoria até mandou um ofício. Quem tiver dinheiro para tentar adiantar o pagamento de janeiro. Mas aí até o Davis falou, contabilmente, o Jafé também. Isso pode dar um problema muito grande, né? Até tinha falado de talvez adiantar o pagamento da internet, mas aí depois a reitoria começou a falar que também não ia poder pagar a internet em janeiro. Aí eu peguei o dinheiro da internet e a gente passou e pagou o equipamento. Porque da internet daria para pagar janeiro. Mas é isso, assim, a minha preocupação é com os alunos que vão entrar nesse processo seletivo e também porque o orçamento não vai ser suficiente. Assim, a gente usou todo o orçamento só para auxílio, não foi suficiente. E aí o ano que vem já vai diminuir o dinheiro que a gente vai deixar para os auxílios de vulnerabilidade, porque vai ter que deixar 28%, por exemplo, para equipamento. Então, para os auxílios de vulnerabilidade vai ter 28% a menos, com o ingresso de mais estudantes. E ainda assim, eu acho que esses 28% não vai ser suficiente para o equipamento. Isso sem falar da internet, que eu acho que a gente tinha que manter. Mas aí é outra discussão. Bom, mais alguma coisa, gente? Senão eu estava pensando em termos de pegar o encaminhamento e marcar quando seria a nossa próxima reunião para apresentar esses valores e a gente apresentar uma planilha com esses valores e gastos para vocês trazerem também com prioridades. Vocês precisam de quanto tempo? Edgar, os prazos estão apertados. Lembrando que a gente tem só essa semana e a que vem, depois entra de férias. Agora eu não sei. E a gente tem que, por exemplo, os coordenadores têm que fazer um monte de relatório dos ensinos remotos e outras coisas mais. Então, não sei. Ver quem que tem mais prioridade, as coordenações que precisam fazer mais levantamento, ver mais o que tem que comprar, porque o MSI foi atendido em grande parte, a gente só está esperando o servidor, que é o item mais caro da vez passada, e como não usou material de consumo, eu fui lá um mês e pouco atrás, tem um monte de coisa ainda no laboratório, então eu não sei. Mas se vocês puderem também falar, tem que ver entre a área, né, Carlos Roberto, para verificar o que pede mais, né? Mas aí depois a gente vai conversar. Eu acho que o principal problema de termos de prazo, acho que é como é que tá vocês na parte do ensino, né? É a parte mais, acho que, problemática, porque, se não me engano, 18, acho que os docentes entram de férias, certo? Sim, mas aí e volta só no 19, né? Eu não sei os demais colegas, mas eu tô cheio de trabalho de aluno para corrigir e colocar a vida deles em dia. Agora eu não sei. Opiniões, gente, por favor. Isso não pode ser depois que volta as férias, Edgar, tem que ser antes? Olha, até poderia, pelo menos a princípio, mas é que eu não gostaria de estar entrando orçamento em 2021 sem ter minimamente uma ideia de como vai ser o orçamento de 2021 nosso, em termos de planejamento, né? Tá bom. Mas eu entendo que é uma situação sujeira isso que a gente se encontra agora. Honestamente, eu não sei do ponto de vista legal qual que é a implicação, na verdade, de a gente não fechar.
Eu teria que verificar isso com a reitoria. A ver Mas como que eles estão, aí qualquer coisa. Mas a primeira coisa que eu ia perguntar, de novo, é para vocês. Qual que é o tempo mínimo que vocês precisam, de qualquer forma, para entregar alguma coisa? Eu, para ser sincera, eu não fiz ainda nenhuma planilha. Não sei os colegas. Edgar, pessoal, Marangoni, falando. Pela Eletro, acho que eu consigo para a semana que vem. Na semana que vem dá para fechar. Eu converso com o Leonardo também para a gente acertar a questão dos itens da indústria. Dá para ter uma estimativa para a semana que vem. Eu acho que a gente consegue sim, se não incluir reforma, coisa assim. Equipamentos, acho que a gente consegue, porque a gente está seguindo meio que um roteirinho, então já tem meio que esquematizado. Então, para a semana que vem a gente consegue sim. Edgar, então eu também já tenho reunião amanhã do MSI, eu já vejo com a equipe também, se para a semana que vem a gente consegue verificar o que precisa de mais urgente. Às vezes até pouca coisa, mas acho que também, a gente até a sexta da semana que vem, mais ou menos, a gente entregando. Não, sexta vocês já estão saindo de férias. Tem que ser uma reunião na quarta-feira ou na quinta, no máximo, né? Entendi. Hoje é terça, na verdade, e idealmente a gente faria na outra terça, no melhor dos mundos, que teria uma semana para fazer. Pode ser. Tem um recado do Rodrigo aqui no chat. Fala, Rodrigo. Só lembrando que o PGC, lançamento de itens é até o dia 15 de dezembro, e foi a prorrogação. Como tem no período de item de informática para CTI avaliar e para a unidade de compras fazer o encaminhamento para depois passar e inserir no PGC, o ideal é que toda a demanda for ser comprada para o ano que vem já esteja lançada até o fim da semana, certo? Porque senão a gente cai de novo naquela briga de no meio do PGC ter que inserir itens, daí é um pouquinho burocrático. Tá, Rodrigo, eu entendi, mas... Bom, gente, vamos por partes, tá? Tem a questão do PGC, questão de informática, essas coisas, quem quiser que ainda seja resolvido, teria que ser encaminhado ainda para a TI poder fazer isso, para ser incluído até sexta. O que implica, na verdade, não cumprir com esse prazo que o Rodrigo acabou de passar? Você acaba ficando na mão de que o governo permita fazer inserção depois do ano que vem. Isso aí você não tem garantia nenhuma. Essa que é a verdade. Então, é mais ou menos nessa situação que a gente está, tá? A pergunta é, a gente pode fazer, então, uma reunião na próxima terça-feira, nesse mesmo horário? Todo mundo consegue trazer as coisas? Só lembrar um ponto, tem alguns setores do campus, a CTI, né, como já mencionamos a biblioteca, a CAI, a CAP, que contratam serviços para todas as áreas, né? Por exemplo, a CTI, eu preciso de toner, eu vou falar com o pessoal da CTI, eu preciso de um computador, CTI, eu preciso da instalação de uma divisória, CAP, eu preciso de livros para o meu curso, a biblioteca. Então, assim, é bom, a gente sempre teve por hábito centralizar essas compras nesses setores, né? Então, por exemplo, se algum coordenador de curso tiver alguma demanda com relação a livros ou a equipamentos de TI, então, buscar essas coordenadorias aí para... aí a coordenadoria se encarrega dessa compra, entenderam? É que assim fica mais fácil, né? Do que a área ter que fazer um pedido de livro, sendo que... Não, mais ou menos, Dave. O que acontece, no final das contas, o trabalho não muda muito. A diferença é que tem que informar para ser incluída neles, porque a definição, na verdade, desses itens ainda vai ser a área que vai fazer. Ela só vai ter que, na verdade, em vez de fazer a compra ser controlada depois, ou a aquisição por ela, quem vai acabar controlando a aquisição vai ser ou a biblioteca ou a CTI, por exemplo, mas... o processo de levantamento de preços, de tudo mais, botar no orçamento, continua sendo igual. Então, no final das contas, só que tem que acontecer na nossa reunião de terça, se não for fazer antes, é trazer já discriminado para que o valor já possa ser separado. Já. Isso aí vai para TI, isso vai para livros e para assim vai.
Lembrando que esse contrato nosso de manutenção, alguns serviços como divisórias, instalação de janela, substituição de portas, esse tipo de serviço pode ser feito pelo contrato. Bom, gente, então, ó, ninguém está mais mencionando. Podemos bater o martelo para terça-feira, às 3 horas, então, a gente fazer esse levantamento e comparar as planilhas. O que eu vou pedir só? Ficaria mais fácil se vocês conseguissem encaminhar antes da reunião as planilhas para o Davis, para ele poder fazer já poder compilar já esses valores, tá? Que nem a gente sempre faz. Então, se já conseguirem mandar para ele, não na terça-feira de manhã, para ele correr atrás, mas uma segunda à noite, eu estou te oferecendo, tá, Davis, para fazer a consolidação da coisa, mas... E aí, acho que ficaria mais fácil para a gente poder trabalhar com ela na terça-feira. Tudo bem? Eu vou entender isso como sim ou todo mundo, na verdade... Bom, ótimo. Pelo chat, eu acho que está todo mundo concordando. Tem alguém com alguma ressalva? Senão eu vou considerar que o assunto nosso do orçamento está encaminhado. Sim? Que foi, Juliana? Alexandre, só para confirmar, tá? Eu vou tentar fazer a confirmação também do curso aqui, do ADS, dentro do possível, mas eu sigo também o que a professora Daiane falou, a demanda está bastante alta, e meu único temor é assim que, ao trabalhar em muita pressão, comecem a haver erros, ou mesmo, né, outras dificuldades aí até enfim, da própria saúde nossa, né? Então nós estamos trabalhando no limite, vamos tentar fazer o melhor, mas só queria deixar registrado que, diante de todas as dificuldades que nós estamos tendo, né, esse trabalho remoto emergencial, enfim, essa mudança bastante grande dos nossos parâmetros, de tudo praticamente, de valores, de datas, né? Todo mundo deslocado no espaço-tempo, de certa forma, pela pandemia. Então, apenas que, né, nós como coletivo estamos tentando fazer o melhor e vamos, né, tentar aí fazer o melhor para essa data aí de terça-feira, mas que registre-se que pode, sim, né, algum erro humano, como poderia normalmente, né? Normalmente já poderia haver, mas agora nessa época acho que um pouco mais atropelado, um pouco mais difícil, um pouco mais cansativo, um pouco mais um monte de coisas aí, e a gente, cada um sabe, né, inclusive na diretoria, imagino quanto que deve estar puxado aí para vocês também, tá? Mas essa é a minha fala. Bom, então, tudo bem, gente? Para terça-feira. Tudo bem. Tá certo? Pronto, depois você e o Carlos, a gente tem que conversar para a gente ver como que a gente vai fazer isso, mas já pode ser na reunião de amanhã. Porque da outra vez ficou tudo sobre a responsabilidade do MSI. Tá, Daiane, mas vocês conversam, vocês combinam então, na verdade, isso, tudo bem? Vou conversar com eles e ver isso. Pode ficar tranquilo, pode continuar. Isso. E aí, então, uma pergunta só, dá para fechar para vocês encaminharem isso na segunda-feira à noite? Tudo bem? É possível? Sim. Não, só falando sério, para poder, na verdade, a nossa reunião de terça ficar tranquila, tá, gente? Porque eu acho que dá para vocês tentarem encaminhar, e obviamente, se tiver mudança, vocês percebem que tem alguma coisa errada, durante a reunião a gente trabalha, mas eu acho que seria melhor para os trabalhos que as listas pudessem ser encaminhadas para o Davis já na segunda-feira à noite, tá bom? Eu agradeço, gente, obrigado, viu? Vamos falar agora do próximo tema, que seria aquela questão de como que a gente vai trabalhar com os protocolos, tá? A primeira ideia que surgiu, e até uma conversa que eu já fiz até com a própria Carol, na época, quando eu estava conversando sobre transição, era sobre o modelo de criar uma comissão para trabalhar com esse assunto, tá? A Davina já conversou dentro do GTI com os coordenadores, e pelo que eu me lembre, e Augusto, se eu estiver enganado, me desculpe, vai se me corrija, acho que o professor Augusto já se prontificou, na verdade, a trabalhar representando ali, então, na verdade, as coordenações e os GTs. Obviamente, outras pessoas podem estar, obviamente, participando nisso, tá?
Eu gostaria que também a parte do administrativo, né, além, obviamente, da DAI e do DA participando, as coordenações também tivessem representantes, tá? Porque para poder definir uma coisa que vai afetar o campus inteiro, eu acho que é interessante que, como todas as partes são afetadas, é importante que tenha o máximo de gente participando que possa contribuir. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu abro a palavra para as pessoas, na verdade, digamos assim, se manifestarem a respeito desse modelo, para até, na verdade, eu pensar em como que eu solto aí uma portaria, uma comissão, alguma coisa desse jeito, e a gente possa marcar um cronograma para começar os trabalhos. Então, aí eu abro para manifestação do modelo, se vocês acham que uma sugestão está boa, se tem algum outro tipo de formato que vocês acham interessante, porque aí eu gostaria, saindo aqui da reunião, provavelmente hoje, no máximo amanhã, eu já disparo um e-mail a respeito desse formato. Boa tarde, Edgar. Em termos de formato, acho que está ok, legal, tudo. Eu acho que seria interessante a gente já definir, porque vai ter muita relação com o orçamento também, né? Então, no caso da gente definir que esse formato vai ser o formato adotado, vamos dizer assim, esse grupo vai ter que trazer alguma estimativa até segunda-feira à noite também? Eu acho meio precoce isso, né? Não. Para segunda-feira não, Augusto, tá? Essa parte do orçamento que o grupo levante ali, por que eu acho? Conversando com alguns diretores, tem desde essas coisas mais básicas, que é máscara, álcool gel, totem, até um valor de investimento muito mais caro, como você próximo levantou, tipo investimento em ventilação. Eventualmente, a gente teria que mudar o tipo de porta que a gente tem, ou, às vezes, formas de acesso que a gente tem. Então, já existe dentro da própria rede, não só o Instituto Federal, mas da rede como um todo, uma discussão muito, muito ampla, na verdade, não muito ampla, mas bastante acalorada a respeito, na verdade, do financiamento disso. O fato é que, depois, é que eu acho que vocês não tiveram chance, mas eu disponibilizo depois, acho que eu mandei por e-mail, né? Se vocês entrarem no link lá do pessoal da Conif, você abre a planilha deles, minimamente com uma leitura bem rápida em cima deles, o nível de adaptação de ambientes que eles pedem, na verdade, implicaria num impacto orçamentário bem alto. E até, eventualmente, os próprios 270 mil não seriam suficientes, tá? Então, o que é a ideia? Eu não estou querendo colocar ainda nessa parte do orçamento, até porque a minha previsão, eu acho que ela vai estourar muito o nosso orçamento a ponto de a gente poder adequar o campus inteiro. Tá? Eu posso estar sendo pessimista, mas essa é o meu feeling que tem a respeito desse tipo de adequações que a gente vai ter que fazer, tá? Que sai fora desse básico que a gente já mencionou, que é o álcool gel, totem, termômetro, essas coisas aí são simples, tá? O trabalhar com fluxo, garantir o distanciamento, garantir a quantidade ideal de ventilação, essas coisas começam a ficar um pouco mais complexas, tá? Eventualmente, a gente é obrigado a, talvez, até licitações específicas ou ampliar até esse tipo de gasto dentro do contrato de manutenção que a gente tem, né? Mas, enfim, então não é para sexta-feira, tá, Augusto? Isso já te adianto. Seria irreal de minha parte achar que uma comissão que a gente criasse agora para sentar para discutir e, dada a amplitude, na verdade, da discussão que vai ter que ter, fosse possível ter uma estimativa para essa sexta. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Bom, gente, se ninguém mais vai se manifestar, o que eu vou entender? Considerando que eu estou convidando já a equipe de transição com a Carol Jango, acho que, não sei se a Kênia vai querer participar ou não, mas, enfim, estaria presente. Já tem o professor Augusto representando aí as coordenações de ensino. Eu gostaria de, talvez, ter mais um outro coordenador, fosse interessante. Eu acho que tem que ter representante do sociopedagógico, da CAI, da secretaria, da biblioteca e por aí vai.
Então, basicamente, eu gostaria de representantes de cada uma das outras coordenações. Vocês podem encaminhar por e-mail para a CDI, para mim, esses nomes, tá? E eu gostaria que isso aí fosse encaminhado, hoje é terça. Se vocês puderem me encaminhar isso até sexta-feira, para segunda-feira eu estar soltando a portaria. Tudo bem? Só comentar, Edgar, que as coordenações, a biblioteca, por exemplo, eu acho que outras também, a CAI, já tem um trabalho voltado para isso, assim. Só essa questão de ventilação que o Augusto comentou, que eu não me lembro de ter isso no documento. Mas já tem trabalhos elaborados, né, desde o começo da pandemia, para esse tipo de... Sim, prevendo um retorno, né? Prevendo um retorno. Então, assim, me coloco à disposição, mas... Não, Elcio, eu entendo isso. A gente fez aquela conversa lá no começo mesmo, só com a parte do administrativo e alguns do ensino. A ideia agora é meio que formalizar e a gente poder também espalhar isso, porque eventualmente a gente vai ter que colocar também, pegar a opinião dos alunos, dos pais, abrir para a comunidade, e é o que a ideia, na verdade, é estar formalizado isso junto com o protocolo de biossegurança disponibilizado pelo CONIF. Então, não é para jogar fora o que vocês já fizeram, é para pegar o que vocês têm, analisar, e basicamente porque a comissão vai gerar um documento geral que serve de linhas gerais para o campus, e depois você vai ter específico da biblioteca, por exemplo, só que só adequada, e se tiver de acordo com isso. Se já estiver pronto, Elcio, é tranquilo. Se a CAI estiver pronta, a mesma coisa. Mas é nesse sentido que é a ideia. E aí, por quê? Depois eu quero passar isso e virar um documento oficial do campus, entendeu? Nesse sentido. Entendi. Tranquilo. E basicamente, tanto o planejamento fica mais fácil, o fluxo, na verdade, a personalização dá tempo da gente poder divulgar e ficar encontrando falhas e poder melhorar o processo. E eu acho que é interessante considerar que a gente faça isso antes de ter realmente uma data limite para estar voltando, né? Fica mais fácil de a comunidade inteira estar preparada. Tudo bem, gente? Mais alguma coisa a respeito disso? Vocês me encaminham, então, até sexta? Tá certo, gente. Obrigado. Davina, Davis, tem mais alguma coisa a ser colocada? Não? Eu só coloquei o link aí do material do CONIF, para quem, porventura, não tem ainda acesso a ele, tá? Mas só isso, gente. Davis, mais alguma coisa? Não? Não, professor, eu vou deixar o link também do trabalho que São João da Boa Vista está fazendo já, do protocolo deles lá. Aí quem quiser dar uma olhada também eu acho interessante. Tá certo. Bom, gente, então eu agradeço, então, a participação e presença, também para quem estava assistindo a gente pelo YouTube, né? E aí a gente se encontra de novo na próxima terça-feira, às 3 horas de novo. Tudo bem? E a gente segue o mesmo procedimento. E aí eu vou até pedir, tá, Henrique, para você trocar uma ideia ali com o José, para dar uma olhada na questão técnica ali da transmissão, tá certo? Agradeço novamente, então. Como é que é? Então melhor ainda. De qualquer jeito, então agradeço aí de novo o professor Henrique por ter ajudado. Obrigado aí, José, por ter participado na transmissão. Gente, então, boa tarde.